Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série da Vinci Tips e hoje quero falar com vocês sobre interface UI, aqui no caso a forma como a gente organiza a nossa interface e área de trabalho dentro do DaVinci Resolve. Estou com um projeto aberto aqui para a gente usar aí, então, como na vida real mesmo, um trabalho acontecendo aqui. Eu parei só para gravar isso para vocês. Não é difícil, inclusive isso foi uma sugestão aqui do inscrito do canal Ícaro Matheus. Eu vou então mostrar como que é esse procedimento, como vocês podem aqui organizar um pouco da interface ao gosto de vocês, né? Bem, gente, aqui no DaVinci Resolve eu não tenho como modular totalmente aqui a nossa área de trabalho, porque algumas coisas são padrões, mas tem coisas que a gente consegue otimizar. Por exemplo, nós temos já de início aqui a organização dessas subpastas, digamos assim, né? Esses atalhos que a gente tem aqui para trabalhar, e é justamente nessas setinhas que a gente consegue organizar. Se eu clicar aqui no lado esquerdo, ele vai expandir para cá toda a minha Media Pool. A partir do index aqui, ele joga lá para baixo, vocês podem perceber. Se eu ativar ou desativar o index, vocês vão ter aqui todo o index dos nossos arquivos, né? A indexação dos nossos arquivos, as tracks, as marcações que a gente já fez aqui durante o projeto, tudo aqui nessa aba. E ele vai dividir a tela. Se eu clicar novamente aqui onde ele vai comprimir as minhas informações, o index é desativado. Então tem coisas que vocês precisam se atentar. Por exemplo, se eu clicar novamente, ativar um Sound Library, ele já fica completamente na tela. Já a nossa opção de index passa também a ficar completamente na tela, porque está marcado o Sound Library naquela primeira fase inicial. Ativando o Media Pool novamente, eu divido a tela, e aqui com Effects também eu divido a tela. Então é uma coisa bem interessante para vocês observarem. Só que olha como é interessante. Tirei o index da nossa visualização e a gente dividiu agora o FX e o Media Pool. Normalmente, o DaVinci Resolve de vocês já vem com esse padrão, onde fica o Media Pool aqui em cima e a aba de efeitos aqui embaixo. Eu, basicamente, gosto de trabalhar com a visualização total da minha timeline, por isso que eu desabilito aqui e deixo somente a parte do Media Pool e principalmente aqui em cima. Então, já no canto esquerdo a gente tem essa otimização de organização da plataforma, né, da interface, na verdade, UI. Aqui no lado direito, a gente tem outras opções também, que aí, se a gente clicar aqui nessa setinha, a gente vai expandir o Inspector e nós temos as opções de metadata do arquivo, o Mixer, né, que a gente habilita já aqui também, e o Quick Export não é nenhum tipo de aba na interface, é na verdade uma aba isolada, né, como se fosse uma aba flutuante. A gente vai poder fazer exportação rápida, mas não é esse o intuito da aula de hoje. E aí você pode muito bem aqui, ó, ir modulando, né, escolhendo se desativa ou desativa o mixer, né? Tem pessoas que gostam de ficar trabalhando um pouco do mixer aqui na questão de volume apenas, né? Nos áudios que a gente tem na timeline, não quer ir pro Farlight fazer isso. Ou você gosta de ficar vendo metadata. Eu dificilmente vejo alguém que deixa o metadata ativado aqui. Então, geralmente o Inspector, né, você consegue aí expandir ou comprimir essa tela. Eu trabalho dessa maneira porque eu gosto de ver a timeline completa, porque às vezes eu tenho vários vídeos aqui isolados na minha timeline e para mim fica uma visualização melhor, até porque eu trabalho com uma tela só. Então, isso é um ponto importante aqui quando a gente fala do nosso espaço de trabalho, quando você tem uma tela só. A minha visão é de que quanto mais organizado estiver a questão de otimização de espaço, melhor. Ainda na aba de edição, a gente consegue abrir duas pastas. Vamos dizer que você está trabalhando com algum casamento ou algum trabalho que tem mais de uma câmera e você gostaria de ficar consultando essas câmeras. Você pode muito bem clicar aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada Bruto, que é onde tem as imagens da minha Blackmagic, e eu tenho uma pasta chamada iPhone. Se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui em Open as New Window. E aí eu vou ter uma nova janela, onde eu tenho aqui as imagens. Se eu vier aqui em bruto, né, eu posso simplesmente vir que ela virou uma janela agora, né, e aí eu tenho aqui as imagens da Blackmagic e as imagens do iPhone. Em Workspace aqui, a gente pode clicar em Media Pool Windows e clicar Media Pool One iPhone. E aí nós temos aqui também a forma de visualizar as duas pastas. E a gente pode caminhar aqui, ó, pelas pastas, né, e observar as imagens que a gente tem. Se eu clicar aqui e arrastar, a gente vai arrastar para dentro da timeline. Então, a gente tem como navegar aqui nas pastas e não tem nenhum problema aí de eu estou trabalhando com 3 pastas, eu tenho que trabalhar só aqui dentro da Media Pool. Não, a gente pode colocar uma janela
como uma nova janela, as pastas que a gente quer navegar. Eu quero ficar navegando entre as pastas de trilha. Enquanto eu vou escolhendo as imagens, a pasta de trilha fica aberta aqui para eu poder ir ouvindo e fazendo a seleção, o processo de organização da nossa edição. Acabei esquecendo de mostrar para vocês também que eu acho que isso aqui é muito útil, falando muito aqui a questão de modularidade dentro da nossa aba de edição, é o fato de você conseguir colocar mais timelines aqui na sua visualização. Se você clicar nesse ícone aqui, você vai acrescentar mais uma aba de timeline. É muito simples de se utilizar e ela vai ser muito útil, por exemplo, se você por acaso precisar ficar fazendo decupagem em uma timeline e a outra timeline ser a do vídeo que você vai de fato editar. E aí você consegue ter essa modularidade que eu confesso que me ajuda muito, por exemplo, inclusive no processo de color grading, quando eu quero pegar as configurações de color de um vídeo que está numa timeline diferente e aplicar no vídeo dessa nova timeline que eu estou trabalhando. E aí eu sei que muitas pessoas têm dúvida, então como que utiliza? Como que eu coloco uma timeline para aparecer aqui nessa parte de baixo ou nas demais timelines que você criar? Não é muito difícil não. Você vai clicar aqui na timeline, no espaço cinza aqui, ou se você quiser acrescentar na de cima, a mesma coisa, você clica aqui na timeline, no espaço cinza também aqui, que você pode trabalhar com agulha, e aí você vai numa pasta que você tenha aí de timelines, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta que eu crio, né, timelines, eu tenho vários tipos de timeline, e aí é só clicar 2 vezes na timeline que você quer que venha aonde você selecionou. Então, por exemplo, vou usar essa aqui como exemplo, né, dou um duplo clique, ele vai aparecer aqui para mim. E aí eu posso clicar aqui no vídeo, editar e etc. E vir aqui no vídeo da outra timeline, ó, de forma bem rápida, e editar também, ó. Vim aqui trabalhando em cima, posso vir, clicar na próxima, trabalhar também, e assim por diante a gente vai tendo essa flexibilidade aqui de modularidade. Então isso eu tinha acabado de esquecer, eu tinha esquecido, na verdade, de mostrar para vocês também uma forma de organizar o seu workspace. Feito então o entendimento disso, agora vocês entenderam pelo menos na aba Edit, tem a parte organizacional também da aba Color. Se você vier aqui na aba Color, nós temos todos os arquivos, todas as pastas, né? E agora deixa eu dar um toque para você que trabalha com uma tela só. Geralmente as pessoas quando abrem o DaVinci Resolve, ele fica com tudo isso aqui aberto, né? E eu acho que é meio desnecessário, sabe? O Media Pool aberto, ou a Gallery no caso, né? E você fica com a telinha muito pequena aqui. Eu trabalho com uma tela só atualmente. No futuro, se tudo der certo, quero comprar uma segunda tela. E enquanto isso, a gente precisa otimizar o espaço. Uma das coisas que eu uso menos assim aqui durante todo o meu processo é essa aba Timeline. Tá? Isso aqui não precisa, ao meu ver, ficar utilizando tanto. A não ser que tenha coisa específica que você vai precisar dela. Após isso, a aba Clips também é uma aba que eu não vou ficar usando corriqueiramente. Eu já trouxe técnica aqui no canal onde você marca as master scenes e você navega através de atalho entre as master scenes das cenas da timeline. Então, a aba Clips é mais para quê? Se eu selecionar aqui vários clips e eu vier aqui nesse ícone do split screen, Selected Clips, eu consigo dividir a minha tela para fazer o match das câmeras. É para isso o meu maior uso da aba de clips. Então, geralmente, eu deixo ela desabilitada. Simplesmente para eu ter mais espaço aqui de trabalho. Para quem não sabe, o atalho, inclusive uma curiosidade, né? Para a gente centralizar esse vídeo aqui, porque ele tá pequeno, ó. Tá num tamanho pequeno, só apertar a tecla Z, tá, gente? Ó, ele já centraliza no nosso playback. Beleza? A gente pode organizar, então, para uma tela esse tipo de trabalho, esse tipo de organização aqui no DaVinci Resolve. É a forma como eu acho mais interessante. Tem pessoas, por exemplo, que expandem aqui o gráfico da Waveform para poder liberar mais um espaço para acompanhar aqui, por exemplo, keyframes ou outros tipos de abas que deseja colocar. Nesse caso aqui na aba Color, ela não é tão modular assim. Mas quando você tem 2 telas, você consegue jogar o playback para outra tela e ficar com um espaço grande, livre, somente para a parte de nós e monitoramento e ferramenta. No meu caso, não é isso, né? E outra dica fundamental, quando você terminar de organizar aqui seu espaço de trabalho, digamos assim, você consegue salvar. Mas tem algumas opções aqui na aba Color que é bem interessante. Antes de eu mostrar para vocês como que salva, se a gente clicar em Workspace e vocês passearem aqui por essas opções, nós temos, por exemplo, aqui Show Page. E algumas coisas estão marcadas.
Se a gente desmarcar, por exemplo, ele vai começar a retirar isso aí, ó. Por exemplo, aba Edit. Se eu desmarcar, ele retira. Então, às vezes, vamos supor que você não usa, que é muito do meu caso aqui, eu não uso a aba Cut. Eu não uso a aba Mídia, por exemplo. Que aí é a aba que ele está já selecionando minhas imagens, né? Eu não uso, por exemplo, aqui a aba do Fusion. Posso desmarcar e retirar ele. Se eu vier aqui e retirar a aba Farlight, por exemplo, e aí a gente simplifica aqui a nossa navegação. Mas por padrão eu acabo deixando todas elas, né? Mesmo que eu não use, porque às vezes em um tutorial que eu assisto eu acabo utilizando também. Em Workspace ainda, a gente tem o Show Panel e o Workspace. E aí se eu clicar aqui, por exemplo, em Nodes, ele vai desabilitar e fica somente o playback. É a mesma coisa de eu clicar aqui em Nodes. E assim por diante, nós temos aqui outras coisas de mostrar esses painéis, né? Que você pode simplesmente também clicar aqui nos ícones e deixar habilitado ou desabilitado. E aqui em Active Panel Selection, nós temos aqui outros painéis que você pode habilitar ou desabilitar através dos atalhos, inclusive. E caso você queira resetar tudo isso aqui e voltar para o padrão de fábrica, é só você vir em Workspace e Reset UI Layout, que é o layout aqui da área de trabalho. Ou também você pode fazer um preset da sua área de trabalho configurada. Para toda vez que você for utilizar, você pode carregar várias configurações de acordo com o seu uso. Vir em Layout Presets, vocês podem vir aqui em Save Layout as Preset e você vai dar um nome para esse layout e salvar. Toda vez que você logar no DaVinci Resolve, ou se por acaso você atualizar a sua versão do DaVinci Resolve e não tiver carregado seus presets, é só você vir em Layout Presets, selecionar o preset e colocar Load Preset. E pronto, você vai ter carregado aí as configurações todas de organização de trabalho, tanto da aba de Color, quanto da aba de edição, a aba do Farlight, dentre outras abas aqui que você configurou o espaço de trabalho. Gente, eu acho que é isso, eu não tenho muito o que falar, é simples aqui, a configuração não é difícil de você configurar o seu espaço de trabalho. Óbvio que eu não vou conseguir mudar algumas posições e realocar aqui certos painéis de posição, porque é padrão já da configuração do software. Mas se você vê que essas funcionalidades são úteis para você, fica aí então esse tutorial que eu nunca trouxe aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários se foi útil para você. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, tchau!